Método Sá Pereira. Antônio de Sá Pereira, 1888 a 1966, em seu livro Psicotécnica do Ensino Elementar de Música, faz uma crítica aos métodos de iniciação musical tradicionais, abordando os itens motivação, atitudes, interesses e vícios, assim como chama atenção para a necessidade de uma especialização por parte dos professores. Destaca ainda a triste falta de responsabilidade atribuída a esses cursos. Expõe, inclusive, um fato que extrapola a iniciação musical, mas que se torna relevante sendo o retrato fiel de nossa época. Abrindo um parênteses, antes de adentrarmos o universo da iniciação musical, queremos trazer à baila uma contribuição de grande relevância para a área da pedagogia do piano, que resultou em um trabalho acadêmico de Corvisier, 2009, página 27. O Brasil tem na figura de Antônio de Sá Pereira um dos primeiros estudiosos a abordarem o ensino do piano diferenciado, através de um enfoque mais científico da técnica pianística. Não obstante, Sá Pereira é conhecido somente sobre o seu trabalho no âmbito da educação musical, o que talvez escape ao conhecimento generalizado sobre este personagem da vida musical brasileira, seja o seu papel preponderante no campo da pedagogia do piano. Esse conhecimento, segundo Corvisier, foi disseminado através do livro Ensino Moderno de Piano, edições de 1933, 1948 e 1964. Trabalho destinado aos alunos adiantados e jovens professores, segundo palavras de Sá Pereira, citado por Corvisier, 2009, página 77. O referenciado trabalho é fruto da vivência de 17 anos do pedagogo na Europa, em contato com grandes professores e artistas, e em um ambiente altamente promissor. A autora destaca o grau de originalidade de suas ideias comparadas aos teóricos europeus, bem como a atualidade do método à luz das teorias mais recentes de técnica pianística e didática do instrumento. 2009, página 28. Mais adiante, ela discorre sobre a experiência de 15 anos de ensino de piano de Sá Pereira, e que exigiu ainda 8 longos anos de maturação. O conteúdo da obra em questão abordava de forma didática a fisiologia dos movimentos, os processos técnicos psicológicos, bem como técnicas de trilo, acordes, escalas e arpejos, oitavas, trêmulo, e de um trabalho de conscientização da audição diferenciada aplicada ao estudo do jogo polifônico. Fechando o parênteses, retomamos as questões disseminadas pelo pedagogo e sua psicotécnica do ensino elementar de música. O professor de iniciação musical deveria ser o mais preparado, com sólidos conhecimentos de psicologia e pedagogia geral e musical, bom nível cultural e honorários dignos de todo o empreendimento realizado, que nem sempre corresponde à realidade. Esse pode ser um dos motivos responsáveis pela evasão dos alunos do curso de música. O ensino antigo desconhecia a criança. Preocupada unicamente com o programa, a matéria a ser ensinada tinha, sim, uma orientação intelectualista e informativa. Não passava pelo espírito do professor que só se aprende verdadeiramente através da própria experiência, e que a função primordial do mestre deve consistir em despertar a curiosidade e o interesse e a vontade de aprender do aluno, e em canalizar e dar direção ao acertar a atividade que tinha logrado despertar. Sá Pereira assim resumiu os erros da pedagogia antiga. Primeiro, desconhecimento da criança. O adulto via na criança um futuro adulto e a preparava para tal, ignorando totalmente a necessidade latente de atividade. Segundo, isolamento diante da vida. Memorização exaustiva e passiva, sem interesse, sem vontade e muitas vezes sem conhecimento da utilidade. Falta de motivação intrínseca. Dada a falta de interesse da criança, com ensinamentos totalmente abstratos, não se podia contar com uma motivação espontânea.
e esta se dava extrinsecamente através de prêmios, elogios e toda sorte de honrarias e castigos. E quarto, desconhecimento das reações emocionais que acompanham a aprendizagem. O importante era o aluno aprender, não importava se tinha interesse ou não, se tinha rancor ou não com a escola e a matéria. Sá Pereira traça um paralelo sobre a função do professor, considerando o ideal antigo e moderno, indo dos estudos de Kirkpatrick, Rousseau e Claparède, até a compreensão do ensino intuitivo com Comenius, Locke e Pestalozzi, escola nova ou escola ativa, num estudo bem detalhado de sua linha de ação e abrangência. Focaliza também a atividade lúdica como predominante na criança, sendo o resultado de uma necessidade biológica, relacionando as teorias sobre o fenômeno da atividade lúdica, que, segundo o autor, foram em grande parte retomadas por Claparède e Faria de Vasconcelos. A psicologia da aprendizagem também merece uma atenção especial de Sá Pereira. A psicologia da aprendizagem também merece uma atenção especial de Sá Pereira, referindo-se aos processos e leis existentes e comparando-os entre si, visando a melhor subsidiar o professor, que deverá possuir uma perfeita visão do conjunto de sua atividade como educador. A parte referente à iniciação musical foi abordada pela constatação da ineficiência de um programa de ensino destinado às escolas normais, com total predomínio de matéria teórica e, portanto, com aulas expositivas. Sobre o assunto, Sá Pereira assim se manifestou. Em vez de se ensinar teoria musical abstrata e árida, decorada, sem interesse, depressa e esquecida, muito mais proveitoso seria e de real valor para o resto da vida iniciar as crianças na apreciação da música, a apreciação livre e espontânea realizada debaixo de real interesse. Antes mesmo de focalizar seu método de musicalização, Sá Pereira destaca ainda a importância de a musicalização preceder o ensino do instrumento, sendo esta um pré-requisito para o mesmo, e não o contrário, como comumente se vê, entrar logo de saída numa estrada errada. Antes de deixar a criança sentar-se ao piano, será necessário educar-lhe o ouvido. Sá Pereira aqui se refere apenas ao piano, porém essa observação estende-se a todo e qualquer instrumento. Seu método foi introduzido primeiramente no Conservatório Brasileiro de Música, em março de 1937, e, em outubro desse mesmo ano, na Escola de Música da UFRJ, onde era professor. Inicialmente, as classes de musicalização eram experimentais e serviam de prática e laboratório aos alunos do curso de formação de professores. Através das atividades de apreciação musical ativa, o aluno travava contato com os diversos instrumentos, o que lhe possibilitava fazer uma escolha consciente e evitar, desse modo, o esquema vicioso que culminava sempre com a opção pelo piano. Sá Pereira resume a psicotécnica do ensino elementar de música em 4 fases: análise do trabalho, distinguir o que é essencial do que é supérfluo, seleção por meio de testes, saber se o candidato possui as condições mínimas e as aptidões necessárias ao trabalho. Terceiro, adaptação do trabalho ao indivíduo, organizar psicologicamente o ensino. E quarto, adaptação do indivíduo ao trabalho, instruir o aluno sobre a melhor maneira de trabalhar. A organização psicológica do ensino, terceira fase, é das mais importantes, pois implica considerar as capacidades, os interesses e as tendências das crianças. Evitar símbolos, abstrações, teorias, definições áridas e incompreensíveis e, ao invés, apelar para a intuição sensível e para a motivação intrínseca. Sá Pereira tem como máximo um pensamento de Spencer: não ensinar símbolos antes de conhecidas e experimentadas as realidades que os símbolos representam. Isso quer dizer que, antes de ensinar o nome das notas, os valores de duração e de abordar os intervalos e os compassos, o aluno deve ouvir e sentir a música, vivenciando os fenômenos musicais, procurando discernir atenta e intuitivamente as relações sonoras entre 2 sons, mais agudo e mais grave, assim como a duração maior e menor de determinados sons, etc.
Os conhecimentos teóricos terão importância se forem o resultado de uma experiência musical vivenciada. A seguir, delineamos uma série de exercícios propostos por Sá Pereira, tendo como objetivo a concepção do intervalo. A ordem e o nome dos tópicos a seguir são os previstos pelo referido professor. Primeiro, fazer ouvir uma canção conhecida e pedir para que a criança reproduza com entoação afinada e ritmo preciso. Segundo, tocar a escala de Dó maior lentamente, solicitar que seja entoada cada nota ouvida. Chamar a atenção para as teclas vizinhas, Ré, Mi, seguindo-se Mi e Fá, induzindo a criança a perceber a diferença entre os referidos sons, através da visão e da audição. Utilizar uma escala chamada de funcional. Utilizar uma escada chamada de funcional, escada em tamanho real, com degraus maiores ou menores de acordo com a ordem dos tons e semitons. Ao tocar o dó, a criança deverá dirigir-se ao degrau correspondente e cantá-lo. Esse procedimento será feito com todas as notas até a oitava superior. A finalidade desse treino é propiciar uma associação de sensações locomotoras, visuais e auditivas. Além dessa escada, havia as escadas em tamanho pequeno que eram utilizadas por todas as crianças ao mesmo tempo. A professora Maria Elizabeth Lucas Teixeira Pinto lembra-se de uma atividade de reconhecimento de direção do som, que era realizada na sala de audição da iniciação musical da Escola de Música da UFRJ, tendo como suporte didático o método de Sá Pereira. As crianças se utilizavam de tampinhas de pasta de dente para marcar o trajeto do som na escada individual, a saber, subir, descer ou permanecer em uma altura determinada. Esse exercício era também acompanhado do canto da música da escada, com utilização de movimentos das mãos subindo e descendo, conforme o movimento dos sons. O Dó 3 se situava aproximadamente na região do umbigo, até atingir o Dó 4, acima da cabeça. A página mostra um gráfico. As segundas chamaram a atenção para a distância entre o primeiro e o segundo degraus, que implica um passo grande, em comparação com o terceiro para o quarto grau, que implica um passo pequeno. Incitá-la a descobrir outro pequeno passo e mostrar-lhe a localização no piano, de modo que perceba serem essas as notas mais vizinhas, ao passo que entre as outras ainda se pode intercalar mais uma, mostrar ao piano as possibilidades existentes, solicitando-lhe sempre que as entoie. Substituir paulatinamente a palavra passo grande por segunda maior e passo pequeno, meio passo por segunda menor. Reconhecer auditivamente a segunda maior e menor e tocar ao piano alternadamente, não permitindo que o aluno veja o teclado. Imaginar o som, tocar uma nota dentro da tessitura infantil, pedir que o aluno a entoie e fazer com que cante uma segunda maior e menor acima e abaixo. As terças, tocar lentamente a sequência Dó, Ré, Mi, Ré, Dó e pedir que a criança realize na escada. Em seguida, fazer soar Dó, Mi e observar se o aluno se coloca no terceiro degrau. Caso ele não descubra sozinho, o professor deverá, através de perguntas, levá-lo à resposta e, se necessário, poderá repetir a sequência inicial, introduzir a palavra terça aos poucos e chamar-lhes a atenção para a diferença que há entre elas, pois umas são formadas por dois passos grandes, terceira maior, e outras por um passo grande e um pequeno, terceira menor. Essa descoberta se dará de modo natural, sendo que o essencial é a percepção auditiva, descartada qualquer tentativa de decorar. Exercícios de reconhecimento. Executar alternadamente as terceira maior e menor para que o aluno as identifique. Sá Pereira sugere associações de caráter visual e afetivo, tais como: não lhe parece esta mais clara e esta outra mais escura? Não acha uma triste e outra alegre? 10. Exercícios de imaginação do som. Tocar uma nota e pedir que o aluno a reproduza e cante uma terça maior, clara, alegre ou menor, escura, triste, acima ou abaixo. Os outros intervalos, a abordagem é a mesma das anteriores. Ao intervalo de quarta justa, Sá Pereira sugere associar a ideia de uma resposta, uma afirmação.
pois se trata de um intervalo enérgico, ao passo que a quinta justa é um intervalo vago, interrogativo e assemelha-se a uma pergunta. A sexta maior é um intervalo doce, lânguido, repousante, sendo que a sexta menor é mais sombria e triste, ao passo que a maior é radiosa e toda felicidade. A sétima é um intervalo insatisfeito, sugere a ideia de inquietação. Entretanto, a menor é suave, ao passo que a maior é áspera e irritante. Parece uma oitava desafinada, não acha? Sugestões como essa, segundo Sá Pereira, tornam o estudo de intervalos extremamente fácil e interessante. Entretanto, há que se ressaltar. Atualmente, há inconsistência e impropriedade de tais associações. 12. Exercícios de imaginação do som. Executar o dó e pedir que a criança cante e se coloque no devido lugar. Em vez de tocar a outra nota, apontar o degrau e solicitar que o aluno se dirija para lá, caminhando naturalmente, intui a nota que corresponde ao degrau. O professor tocará após a emissão do aluno, de modo que possa conferir. 13. Realização motriz de uma melodia. O professor deverá executar ao piano uma canção simples e pedir que o aluno preste atenção. Ao repeti-la, o aluno deverá estar sobre o degrau correspondente à nota inicial. À medida que o professor for tocando lentamente a melodia, essa deverá ser realizada pelo aluno por movimentos sobre os degraus correspondentes. Como o objetivo desse exercício é praticar a percepção intervalar, a precisão rítmica poderá ser em parte sacrificada. 14. Escada desenhada em relevo. Trata-se do exercício anterior com modificação. Deve-se fazer o desenho de uma escada com degraus menores para os semitons. Ao ouvir uma melodia tocada ao piano, a criança seguirá, apontando os degraus que correspondem ao som ouvido. Como não há um problema da locomoção, como no caso anterior, a precisão do ritmo passará a ser exigida. Esse exercício poderá ser realizado também com a escada miniatura. 15. Variante de exercícios anteriores. Material: 8 barquinhos de papel, cada qual correspondendo a uma nota musical. Caso o número de crianças e barquinhos seja o mesmo, cada uma se responsabilizar por um. Sendo os alunos em menor número, cada um cuidará de vários barcos. Faça ouvir uma melodia fácil, no âmbito da oitava. O barco correspondente a cada nota tocada deverá avançar. No final, vence o que tiver avançado mais vezes. 16. Outra variante, a escala viva. As crianças serão as próprias notas e avançarão sempre que se fizer ouvir a nota que representam. Perde a que tiver mais erros ou por ter ficado parado ou avançado indevidamente. Variante do exercício de imaginação de som. 8 crianças em fila, cada um representando uma nota da escala. Como preparação, o professor faz cantar a escala ascendente e descendente, apontando uma a uma sucessivamente. Em seguida, apontando para uma ou outra, realiza uma melodia simples, devendo exigir uma boa afinação dos alunos. Mais adiante, pode cantar as duas vozes, utilizando o mesmo processo. Realização ao piano. A criança deverá estar apta a tocar com apenas um dedo qualquer canção preparada através desse processo. O professor poderá tocar antes para que ela observe, entoando simultaneamente com o nome da nota. Esse exercício visa favorecer a descoberta da correspondência que há entre o teclado e a escala. Nesse momento, a criança entrará em contato com outra tonalidade. As melodias preparadas na escada deverão ser transportadas ao piano, se necessário utilizar as teclas pretas. Concepção do ritmo. Nada melhor se poderá fazer do que adotar, de ponta a ponta, um método criado pelo famoso reformador do ensino da música Jacques Dalcroze. Sá Pereira faz uso de todas as inovações pedagógicas de Dalcroze no campo da rítmica, sendo sua psicotécnica baseada no pensamento que canalizou e sintetizou todo esse movimento. Já que a música é movimento, a criança a sentirá e a compreenderá melhor se tomar parte ativa nesse movimento. Por essa razão, desde as primeiras lições, o aluno vivencia corporalmente os fenômenos rítmicos musicais.
A aprendizagem será ativa e intuitiva. O valor de referência tomado como unidade é a C mínima, que corresponde ao passo de marcha. Aí o livro mostra, né, vários gráficos explicando que vale a pena a leitura.